Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a arte gótica. Vocês já ouviram falar sobre a arte gótica? Então, para começar a entender, a gente vai entender um pouquinho o contexto histórico dela, certo? A arte gótica iniciou na França em meados do século XII e com a construção principalmente de catedrais. Mais tarde, essa estética que veio da arquitetura, né, ela transcende, ou seja, ela atinge outras vertentes artísticas, tais como a pintura, a escultura, os vitrais. Então, essa influência da arte gótica passa da arquitetura e vai para outros campos das artes. Para a gente entender um pouquinho o que seria esse termo gótico, a gente precisa saber de onde ele veio, né? Então, a pessoa que criou esse termo foi um cara que se chamava Giorgio Vasari. Ele era um italiano. E esse termo veio surgir em meados do século XVI, ou seja, um tempo depois da arte gótica já estar no mundo, né? E até então, aqueles que queriam se referir ao estilo, eles se tratavam de uma estética francesa. Então, dizia que aquele tipo de arte era uma arte francesa, sem adjetivações, né? Então, esse termo chega originalmente com conotação não tão legal e era associada a uma ideia meio pejorativa, ou seja, que dizia que esse gênero era um gênero de um estilo de vândalos, de bárbaros, sabe? Então, justamente por existir uma estética diferente no fazer artístico. O importante que a gente precisa observar é que esse estilo gótico ele tem uma gênese no contexto religioso cristão, né? E não é por acaso que as primeiras construções góticas foram feitas em catedrais urbanas e que eram erguidas por doações da crescente burguesia. Então, isso influencia diretamente no modo da arquitetura das igrejas, né? Dentro e fora dela. A gente vai observar agora algumas características da arte gótica, para quando a gente ver alguns exemplos, a gente já entender e identificar, aquilo é uma arte gótica, né? Então, existe uma filosofia de construção baseada na harmonia. Outra característica é a verticalidade, ou seja, a evolução matemática permitiu que fossem feitas construções mais altas. Então, se a gente for olhar algumas catedrais, a gente vai observar que elas são muito verticais, ou seja, existe esse para cima, né? A importância da luz também foi algo muito característico, permitindo que a construção fosse mais bem iluminada, né? E atenção ao detalhe, existiam vários detalhes no fazer gótico, né? A valorização da decoração também, tanto interna quanto externamente, das construções. A arquitetura gótica, né? Então a gente vai ver agora algumas imagens que nos possibilitam enxergar essas características que eu dei anteriormente, né? E a gente pode observar também, tanto na área interna quanto externa, o uso de elementos humanos, de animais e das floras, certo? Então, nessas artes que a gente está vendo aqui agora, vocês tentem observar esses elementos que eu acabei de dizer, ok? Na pintura gótica, existiu um desvínculo à ideia do religioso, ou seja, a pintura gótica passou do espaço religioso e ocupou outros espaços, como palácios, castelos também, certo? Então, a pintura gótica sai do espaço da igreja cristão e ocupa outros lugares. Né? Um dos caras que foram grande referência e de grande importância para o movimento gótico na pintura foi o Giotto. A exemplo desse quadro aqui é a Lamentação, certo? E esses outros aqui que eu estou colocando, certo? Então, ele foi uma grande influência para a pintura. Apesar da pintura sair das catedrais, das igrejas, elas ainda permanecem com o mesmo cunho religioso, ou seja, suas pinturas ainda são temas religiosos, certo? E o que eu queria trazer para vocês sobre a arte gótica é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco das características, de como começou, as mudanças e as contribuições que essa arte trouxe para nós, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Próxima aula a gente volta cheia de novidades e fiquem bem.